Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de Direito do Consumidor, seguindo a nossa matéria que já está indo muito bem, né? Rendemos bastante desde o início do semestre e na aula passada nós começamos a conversar sobre o tema das práticas comerciais. Então, olha só, vamos fazer um panorama do que a gente viu até agora para verificarmos o quanto rendeu. Nós começamos o semestre trabalhando a questão da aplicabilidade do CDC, né? Quando aplica, quando não aplica, a natureza cogente das normas, a natureza multidisciplinar desse diploma tão importante que trabalha quatro áreas: civil, penal, administrativo e processual. Depois, nós entramos na categorização das relações de consumo. Quem são os sujeitos? Qual é o objeto dessa relação de consumo para fins de aplicação do CDC? Depois trabalhamos de uma forma bem completa a principiologia consumerista, né? Em duas aulas dividimos os princípios e fizemos um passeio por artigos e temas da nossa lei consumerista, e esse foi o objetivo de trabalhar essa matéria de maneira tão detalhada para que a gente possa compreender que esses princípios, em que pese eles se concentrem em dois artigos iniciais aí da nossa lei, como o artigo 4º, que trabalha a política nacional das relações de consumo, e o artigo 6º, que trabalha os direitos básicos do consumidor, mas que esses princípios, a ideia valorativa, né, eleita por essa legislação protetiva, eles acabam aparecendo em toda a legislação. Então, a matéria de principiologia, da forma como nós trabalhamos em duas aulas, está bem adequada para que vocês compreendam a importância dos princípios, né? Não apenas quando o artigo 4º e 6º falam do princípio direto ou indiretamente, mas para verificar que os princípios aparecem em todos os temas, nas práticas comerciais, na proteção contratual, na responsabilidade civil, né? Na elaboração daquelas tipificações legais dos crimes de consumo, nas sanções administrativas. Então, a matéria foi vista de uma forma que eu considero didaticamente a melhor para trabalhar na graduação, que a gente tem mais tempo, né? E para que vocês percebam a importância da principiologia. Uma vez que violado um princípio, eu tenho direitos que surgem a partir dessa violação para o consumidor e imposição de deveres ao fornecedor. Muito bem. Depois disso, nós analisamos o tema da responsabilidade civil no CDC, especialmente estudando aquelas duas categorias, aqueles dois regimes de responsabilidade, que é a responsabilidade por fato ou por vício do produto ou do serviço. E, por fim, na aula passada, nós iniciamos o estudo das práticas comerciais, né? Porque o CDC ainda vai trabalhar um grande ponto com a nomenclatura de práticas comerciais e outro grande ponto com a nomenclatura proteção contratual, que é isso que falta aqui para a gente trabalhar essa parte do direito material. Claro que sanções administrativas e sanções penais nós estamos vendo conjuntamente em relação a cada tema, naquilo que importa. E aí depois vai ficar faltando só a defesa do consumidor em juízo, que é a parte processual. Ou seja, caminhamos bastante aí no nosso conteúdo. Vamos lá, pessoal, então. Na matéria destinada à aula de hoje, eu vou compartilhar aqui com vocês o nosso material para que a gente possa começar a falar disso. Vamos lá. Apresentação de slides do começo. Feito. Então, olha só. Começamos na aula passada a trabalhar o tema, né? O item, a seção das práticas comerciais. Práticas comerciais são práticas realizadas, obviamente, pelo fornecedor de produtos e serviços. E ali nós vamos encontrar uma série de categorias para dizer como é que ele pode desenvolver a sua atividade dentro dos preceitos da regularidade. Lembrando que a base da nossa legislação consumerista é a figura do abuso de direito. De um lado, o exercício regular do direito, se ele está dentro daquilo que a lei permite, de outro, abuso de direito, quando ele age fora dos limites determinados pela legislação. E aí eu tenho irregularidade, eu tenho conduta não permitida, tenho sanções para que isso seja regularizado.
O tema das práticas comerciais é um guarda-chuva que abraça vários outros temas, né? Então, dentro das práticas comerciais, nós temos, aula passada, o tema da oferta, do artigo 30 ao 35, o tema da publicidade, o artigo 37, naquelas duas modalidades, abusiva e enganosa. Hoje nós vamos trabalhar as práticas abusivas, que é o artigo 39, mas que tem uma série de incisos, são as condutas vedadas, né, do fornecedor. Depois nós temos o tema do banco de dados, do cadastro de consumidores, das cobranças de dívidas, e aí a gente fecha ali a parte das práticas comerciais e depois vai para a proteção contratual. Certo? Muito bem situados no que já vimos, no que iremos ainda ver aqui na matéria relativa mais ao direito material, né, no CDC. Então, hoje nós falamos de práticas abusivas, artigo 39, e uma série de condutas que aparecem lá na legislação, 13 ou 14 condutas que não são permitidas ao fornecedor de produtos e serviços. Olha o que diz o caput do artigo 39. É vedado, proibido, ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas. E aqui vem, antes de eu entrar nas condutas, pessoal, eu quero referir para vocês algo que importa muito ao nosso tema. O CDC, na parte das práticas comerciais, traz o artigo 39, naquele rol de condutas não permitidas por configurarem práticas abusivas. Nós vamos ver quais são as consequências disso depois no final. O artigo 51 da parte da proteção contratual traz o rol das cláusulas abusivas, que são cláusulas que são inseridas no contrato de consumo e que não são permitidas, portanto, são nulas de pleno direito. Então, os temas são correlatos, mas qual é a diferença? Por que práticas abusivas e por que cláusulas abusivas? Porque quando eu já tenho contrato firmado, o contrato está em andamento, ou já aconteceu a formação do vínculo pela proposta e aceitação, e foi inserida uma regra que não é permitida, porque viola preceitos do CDC, eu tenho cláusula abusiva, nula de pleno direito, proteção contratual da lei consumerista. Quando eu não necessariamente já tenho um contrato, o consumidor está querendo adquirir um produto lá na loja. E aí tem uma conduta do fornecedor que não pode ser aceita porque está elencada como prática abusiva. Aí eu tenho prática abusiva. Então, a prática abusiva, ela traz condutas que incidem ali numa situação que eu não tenho ainda contrato em andamento em tese. Tá? E aí, claro, nada impede que não aconteça uma prática abusiva com um contrato já em andamento, mas a relação das duas é essa, né? Eu estou lá comprando computador, está num preço super bom, desconto de 50%. E aí, no momento de pagar, me empurra um sistema operacional. Olha, só entra no desconto se comprar o sistema operacional. É a história da venda casada. Então, eu não fechei contrato ainda, talvez eu nem feche por conta disso, mas é uma prática abusiva, né? Então, por isso a gente tem as duas categorias. Nos dois casos, para falar disso aqui que a gente vai tratar nessa lâmina, a lógica é a mesma. Eu tenho lá no artigo 39 inúmeros incisos, lá os números romanos, né? Condutas que são proibidas porque são práticas abusivas. Eu tenho no 51 inúmeras questões que não podem aparecer em cláusula de contrato de consumo sob pena de serem nulas de pleno direito. Se esgotam as situações naquelas previstas, naquele rol, o rol é taxativo, ou será que alguma outra conduta desse fornecedor, seja no sentido de clausular, seja no sentido de praticar algo que não pode, também pode ser considerado prática ou cláusula abusiva, mesmo que não esteja naquele rol. Qualquer conduta, por exemplo, que viole boa-fé objetiva, que é uma ideia muito ampla, né? Vocês estudaram em contratos, ou vão estudar em contratos, quem ainda não fez. E exatamente aquela conduta não está ali naquele rol. Esse rol é meramente, pessoal, exemplificativo. Temos que acertar ali, exemplificativo, colocar o V ali no lugar do C, uma lâmina, antes de postar para vocês. Então,
Qualquer outra conduta que viole o preceito do CDC, o rol é meramente exemplificativo. Ele exemplifica condutas, mas ele não exclui outras que não estejam ali colocadas. E aí, eu trouxe uma questão aqui da OAB, super nova, né, de 2024, para que vocês vejam como é que isso vem em questões. Nas outras aulas, eu tenho disponibilizado listagem de exercícios para que vocês possam testar os próprios conhecimentos, né, sozinhos, e depois ainda com espelho de correção. É uma mamata, né? Vamos combinar. Materiais riquíssimos e super detalhados. A prof aqui tem trabalho, mas vocês merecem que seja oferecido a vocês o melhor, né, para o rendimento aí na aprendizagem. Então, assim, pessoal, já exercitaram vários temas, né? E agora alguns, já que a gente já fez esse exercício em relação a outros temas, eu vou fazer junto com vocês a questão. Vamos ver como é que isso aparece. Olha só, prova da OAB aqui de 2024. Carlos, um consumidor, celebrou um contrato de adesão para aquisição de um pacote turístico. Ao ler atentamente o contrato, Carlos identificou uma cláusula que determinava que não poderia requerer indenização à empresa em caso de eventuais prejuízos decorrentes de cancelamentos por causas naturais. Preocupado, Carlos procura você, como advogado ou advogada, para buscar amparo legal e entender a validade da cláusula em questão. Diante disso, assinale a alternativa que apresenta corretamente a sua orientação. Veja bem, aqui está falando das cláusulas abusivas, mas se fosse uma prática, a ideia é a mesma, para tratar da natureza do rol que é meramente exemplificativo, tanto do 39 como do 51. A cláusula é válida, porque o artigo 51 do CDC possui um rol exemplificativo de cláusulas abusivas. E essa cláusula específica não está listada entre as proibidas. Claro que não, é o contrário do que a gente falou. E veja bem, isso está lá no 51, a mesma redação, tá? Mas olha só, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras, quer dizer, outras situações que não estão ali podem ser consideradas também, tanto como práticas como cláusulas abusivas. B, a cláusula é inválida, porque o artigo 51 do CDC possui um rol taxativo de cláusulas abusivas, e essa cláusula não está listada entre as permitidas. Não tem sentido, né, essa afirmação. É inválida, porque o artigo 51 possui um rol taxativo. A cláusula é válida, porque o artigo 51 do CDC, que possui um rol de cláusulas abusivas, não se aplica aos contratos de adesão. Nada a ver, né? Isso a gente ainda vai estudar contrato de adesão. Se aplica a qualquer tipo de contrato, né? Eu não tenho como reputar a validade, não tem nem sentido isso que está sendo dito aqui. D, a cláusula é inválida. Pessoal, a cláusula é uma cláusula de não indenizar, que obviamente não tem cabimento nenhum. Vamos pensar no princípio da reparação integral dos danos. Nós falamos disso lá naquele princípio, né? Falamos disso na responsabilidade civil, que diz nos seus artigos lá do CDC que não tem validade cláusula que exclua dever de indenizar. Então, a cláusula é inválida, porque o artigo 51 apresenta um rol exemplificativo de cláusulas abusivas, ou seja, outras cláusulas que contrariem o sistema jurídico, os princípios do CDC, também podem ser consideradas, dentre outras, diz o caput, permitindo a anulação das cláusulas que se mostrem abusivas, mesmo que não listadas. Perfeito, letra D responde. A natureza do rol meramente exemplificativo e não taxativo. Do artigo 39, essa questão que a gente leu é lá do 51, mas a lógica é a mesma para os dois. Feito, minha gente linda. Vamos lá. Vamos começar a analisar as condutas do artigo 39. Então, é vedado ao fornecedor condicionar o fornecimento de produto ou serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço. Aqui, neste momento, eu vou falar só da primeira parte do inciso 1. Depois a gente fala dos limites quantitativos, tá? Então, aqui está a famosa proibição da venda casada. Entrou no cinema
só pode comprar, por exemplo, o produto daquela lanchonete do cinema. Não pode entrar com uma água que comprou em outro lugar. Eu estou vinculando um serviço ao outro, eu estou fechando um contrato de exibição de filme de cinema, que inclusive é um contrato atípico, né? Como é que vai me impor que eu tenho que adquirir o produto ali? Né? Então, se eu entrar com o meu pacotinho do McDonald's, eu tenho todo o direito. Uma época isso era realizado com muita frequência, hoje em dia já há um cuidado maior, porque eu tenho aí venda casada. E isso não é permitido pelo CDC. Como qualquer outras hipóteses que eu empurro um produto junto com outro. E aí eu trouxe algumas situações aqui para ver com vocês. Quando alguém pede um empréstimo, tá, no banco, na instituição financeira, e para comprar, por exemplo, a casa própria. Lembram que o contrato de empréstimo se chama mútuo, né? Esse empréstimo que eu peço ao banco. Chamado de mútuo federatício, porque é um empréstimo com cobrança de juros remuneratórios, que são os frutos sobre o capital, é o que o banco lucra por não emprestar dinheiro de graça a ninguém. E é muito comum nesse contrato habitacional, né, com o banco que o consumidor fecha, que o banco insira um seguro residencial. Por quê? Porque o imóvel, objeto do contrato de empréstimo de mútuo federatício, ele fica vinculado a uma cláusula de garantia, uma mistura de garantia com propriedade para o banco, chamada alienação fiduciária em garantia. É um contrato acessório que é fechado junto com o contrato principal de mútuo. Claro, porque se o banco empresta aquele dinheiro, qual é a segurança caso o consumidor não pague? O próprio bem, né? Então, a propriedade daquele bem é do banco até pagar todas as parcelas, beleza. E aí ele empurra esse seguro. Isso é abusivo, isso não é abusivo, pode, não pode, né? Essa situação aqui. E vejam o que diz esse julgado, que depois dos julgados eu já trago no material para que vocês possam ler com calma, né, pessoal? O problema não é o banco inserir o seguro residencial contra fogo, por exemplo, contra aí, situações que possam acarretar na perda ou deterioração do bem, porque isso é um direito potestativo da instituição financeira que empresta dinheiro, já que está assegurado, a propriedade resolúvel é do banco, né, pela alienação fiduciária, até pagar o total. Então, ele tem que se assegurar, ele pode se assegurar. O problema é como ele coloca esse seguro junto na proposta de contrato, né? Por isso que a gente vai falar em prática abusiva e não necessariamente só em cláusula depois de fechado o contrato. Se ele empurra e diz, ó, o seguro tem que ser da seguradora X, que é a única que nós trabalhamos, é compulsório. Não deixou o consumidor escolher. Agora, se ele diz, temos 3 ou 4 ou 5 seguradoras possíveis, você, consumidor, escolhe qual delas vai figurar no teu contrato, aí não tem problema nenhum, não é prática abusiva. Esse entendimento de que não pode ser compulsório, mas nesse tipo de contrato, nós não vamos ler exatamente como venda casada, porque se o bem é do banco, ele tem o direito de se assegurar contra a perda desse bem, é algo que foi detalhado pela jurisprudência, não está exatamente no inciso 1, tá? Por isso que eu quis trazer para vocês. E aí, súmula, né? Aqui que a gente tem matéria sumulada dizendo que o mutuário do sistema financeiro de habitação não pode ser compelido, obrigado, a contratar o seguro habitacional com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada. Então, é venda casada? Depende. Se empurrar só aquela seguradora se der ao consumidor o direito de escolher entre algumas seguradoras, e a gente tem um mínimo de 3, né, como diretiva, não seria venda casada. Certo? Vamos dar uma olhadinha numa questão de venda casada, então. Também OAB, uma questão bem nova do ano de 2023. Mota solicitou orçamento para instalação de persianas na sua casa e, ao receber o documento, leu que a compra das persianas escolhidas somente poderia ser realizada com a compra dos tapetes da mesma coleção. Além disso, juntamente com o orçamento, Mota recebeu proposta para aquisição de seguro residencial. O consumidor ficou em dúvida a respeito da conduta da loja de decoração e procurou você, como advogado, para receber orientação jurídica. A esse respeito, você informou corretamente ao cliente que se trata de
Pessoal, atenção, estou falando aqui já na segunda questão, mas se vocês quiserem antes resolver, depois que a gente falou do tema, dá um pause aí no vídeo, resolve e depois volta para ver aqui a resolução conosco. Vamos lá, então. A. Prática abusiva em relação às persianas e ao tapete, por condicionar o fornecimento de um produto à aquisição de outro. Igualmente, prática abusiva na prática de enviar oferta de serviço mediante proposta do seguro residencial ao consumidor sem prévia solicitação. Olha só, as duas situações são iguais, pelo que está narrado ali no cabeçalho do nosso problema? Claro que não. As persianas e o tapete foi empurrado ao consumidor. Olha, só tem direito à instalação assim se comprar o tapete. Isso é venda casada, proibida pelo artigo 39, inciso 1. Agora, enviar uma oferta de contratação está no exercício regular do direito, que não pode enviar produto já contratado, né? Isso é uma outra prática abusiva que nós vamos verificar que está ali no 39. Por exemplo, envia o cartão de crédito, já enviou, e o consumidor recebeu e já está cobrando anuidade. Não, isso é outra coisa, mas enviar proposta? A gente recebe propostas o dia inteiro pelas janelinhas que abrem ali na internet, na minha navegação, quando eu assisto a TV e tem uma publicidade. Isso é exercício regular de um direito, então está errada a letra A, por isso, não são duas situações que configuram a mesma coisa. Em uma há compulsoriedade, na outra não há. É uma simples oferta. O consumidor contrata se quiser. B. Prática lícita em relação às persianas e ao tapete? Já vimos que não. Uma vez que se trata de produtos da mesma coleção, seguro residencial foi meramente sugerido, não importando em venda casada. Essa aqui é o contrário, né? Está errado o início e correto o final. Então, também não pode ser. C. Prática abusiva em relação às persianas e o tapete por condicionar o fornecimento de um produto à aquisição do outro. Seguro residencial foi oferecido sem condicionamento, sendo lícita a prática. Exatamente o que falamos. Então, essa aqui seria a letra C. E por que não é a D? Prática lícita em relação às persianas e ao tapete. Já vimos que não, venda casada. Uma vez que são produtos da mesma coleção, a proposta do seguro residencial foi enviada sem solicitação prévia, o que torna a prática abusiva. Também não é, né? O que é abusivo, o que não pode acontecer é enviar o produto, no exemplo do cartão de crédito, mas propostas, estamos aí em uma sociedade de consumo, recebemos toda hora, né? Não há nenhum problema aí na prática. Certo, gente? Aqui eu coloquei um outro julgado no mesmo sentido em relação àquele outro julgado que nós vimos do mútuo, com o seguro residencial, que é permitido, não é venda casada, quando der a opção ao consumidor. Agora, quando suprimir a sua vontade, empurrando uma seguradora apenas, aí a gente teria o problema. Aqui tem uma situação de mútuo com seguro de vida também, né, para que vocês verifiquem depois. Cartão de crédito com seguro. E aí, me enviou o cartão e embute um seguro contra roubo, contra furto. E aí a gente tem a consideração de que sim, é venda casada, né? É prática abusiva vedada nas relações de consumo, portanto, cabível a devolução dos valores indevidamente cobrados. Gente, eu contrato como consumidor o cartão de crédito para poder realizar compras no débito, no crédito. O que isso tem a ver com seguro? Seguro eu contrato se eu quiser. Venda casada, diz a jurisprudência. Ainda, contrato de conta corrente, embute aí o cartão de crédito, temos ação declaratória de inexistência de débito, que vamos ver depois no final da matéria, lá no final das lâminas, quais são as ações cabíveis, né? Quais são as implicações cabíveis na esfera civil, administrativa e penal dos crimes de consumo. Então, é óbvio, eu contratei conta corrente, não tem nada a ver com cartão, e se eu não quiser o cartão? Então, aqui, danos morais em rei ipsilon, tem que comprovar que eu passei por situações de constrangimento para fins de direito à indenização por dano moral, é dano em rei ipsa, que significa aquele dano presumido. Né? Basta conduta irregular para que o dano tenha sido direcionado a esse consumidor. Título de capitalização, deixa eu só puxar aqui para cima a nossa barrinha, que eu não sei se para vocês
aparece a barrinha. Eu acho que para vocês não, mas para mim, às vezes, ela desloca de local. Ela desloca de local é bom, né? Ela desloca aqui do ambiente da tela e aí atrapalha a leitura. Título de capitalização em contrato de conta corrente é outra coisa. Uma coisa é um produto, outra coisa é outro produto. Se eu quiser um título de capitalização para fazer uma poupança forçada, eu opto por fazer. Não pode me empurrar uma coisa junto com a outra. Só para que vocês vejam, né, pessoal, aqui vários julgadinhos e a gente ainda destacou aquilo que importa em amarelo. O ônus da prova, a quem cabe? Aí vocês vão me dizer, ao fornecedor, porque o consumidor tem direito à inversão do ônus da prova em seu favor, né? Para comprovar essa venda casada, para comprovar que o outro me empurrou. Só que depende. Nesse julgado, e é por isso que eu trouxe a vocês, não tinha inversão do ônus da prova. Lembram que a inversão do ônus da prova é cabível na situação prevista pelo artigo 6º, inciso 8º do CDC? Tem que ter hipossuficiência ou verossimilhança das alegações. Então, eu tenho que ter pedido o direito à inversão e o juiz tem que ter me dado o direito à inversão. Nesse caso, ou não foi pedido ou o juiz não deu. Então, cabe o ônus da prova ao consumidor. É só para lembrar, numa situação envolvendo venda casada e também matéria de direito processual em relação de consumo, que não é qualquer situação que ele vai ter o ônus da prova como sendo um direito que ele tem que ser invertido, né, para que o consumidor prove. Ele tem que ter isso concedido no processo. Não pode ser que eu tenha relação de consumo, pode ser que eu tenha uma discussão, por exemplo, de venda casada, e pode ser que eu não tenha o direito à inversão, e eu é que provo aquilo que eu estou alegando. Tá, gente? Serve WhatsApp, conversa, serve e-mail, enfim, até prova testemunhal, né? Dependendo da situação aqui em questão. Muito bem, então o mesmo inciso 1 vai também dizer que é prática abusiva condicionar a limites quantitativos, ou seja, o consumidor tem que comprar o mínimo para ter tal direito, né? Eu coloquei vários exemplos aqui para vocês, para que vocês não esqueçam disso. A famosa consumação mínima, que hoje em dia já nem se aplica mais. Isso é interessante, a gente pensar em relação ao tempo social, porque a consumação mínima foi cobrada durante muito tempo, e não faz tanto tempo assim. Caiu do mercado, decaiu esse uso dessa prática por conta das condenações que os fornecedores sofriam em virtude de configurar prática abusiva lá no inciso 1. Então, não pode. Chego numa loja e digo, olha, vou pagar em cartão de crédito. Ah, então cartão de crédito a gente aceita, mas tem que gastar pelo menos R$ 300, ou 100, ou 50. Não pode? Está me condicionando a limites quantitativos, eu compro o que eu quiser. E se a loja está dizendo que aceita cartão, tem que aceitar independente do valor, de valor mínimo, porque isso é prática abusiva. Limitação de número de produtos em oferta. Isso aqui é interessante falar. Porque, assim, em tese, não pode limitar, o consumidor compra o que ele quiser. Mas aí chega um consumidor sem noção e pensem que existem épocas de escassez de produtos no mercado de consumo, especialmente porque um fato extraordinário aconteceu e causou essa escassez. Exemplo, greve dos caminhoneiros, faltou gasolina. Exemplo, enchentes em virtude de crise climática no estado do Rio Grande do Sul, faltam muitos produtos, né? Inclusive o mais básico de todos que faltou por um tempo considerável, água. Aí vai lá o consumidor e quer comprar todo o estoque de água. Epidemia, faltou álcool gel, e vai lá o consumidor e quer comprar leite, né? Que são produtos, enfim, de uso básico, né? Alguns considerados essenciais. Então, assim, o STJ já definiu isso lá em 2005, essa definição continua valendo, que ainda que o consumidor possa comprar aí o número que bem entender, quando eu tenho situação de fato imprevisível, extraordinário, que vincula toda a coletividade na escassez daquele produto, o fornecedor vai dizer é 5 por pessoa, é 3 por pessoa. No limite aí das possibilidades de estoque, para que não falte para ninguém e tenha uma certa
proteção àquele princípio da igualdade que é previsto no próprio CDC, né? Então, isso pode acontecer, sim, essa limitação. Mas, mais do que isso, em situações nas quais a gente não tem esse caso aí de fato extraordinário, imprevisível, o STJ já falou, tem que ser aquilo necessário à família, porque senão chega um consumidor lá no supermercado que coloca uma mega promoção ali na caixa de leite com 50% e compra tudo, e não dá direito acesso aos outros a comprar também, né? E aí vocês podem me perguntar, mas como é que a gente faz isso no momento que está comprando? Se eu não tenho como ter essa proteção, olha, denúncias ao PROCON. Eu sempre digo que se tivesse um guichê do PROCON no shopping, ou ali no estabelecimento, ou na galeriazinha, ou no próprio supermercado, seria mais efetivo. Em não tendo, você faz a denúncia online, você reclama que essa conduta vai ter que ser ajustada, né, deste fornecedor, sem dúvida nenhuma. Vou verificar aqui essa questão sobre o que é, sobre esse nosso tema que a gente acabou de ver. Então, olha aí, questão novinha também, 2023, aqui não da prova da OAB, mas de um concurso de prefeitura para fiscal do PROCON. A seção 4 da Lei Consumerista, no artigo 39, discorre sobre o que é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas. Assinale a alternativa correta que representa uma dessas práticas abusivas descritas no inciso 1 do referido artigo de lei. Então, você tem que assinalar aquela que corresponde ao que está descrito no inciso 1, especificamente, que a gente já falou. É a venda casada ou a limitação quantitativa, que são práticas abusivas. A. Condicionar o fornecimento ou prestação de serviço à condição física aparente do consumidor. Nem pensar. Isso, na verdade, não está descrito como prática, pessoal, mas isso é discriminação, viola o princípio da igualdade. Já falamos sobre isso em aula específica. Mas não é o que está no inciso 1. B. Condicionar o fornecimento do produto ou de serviço do consumidor de forma parcial, aguardando que o consumidor finalize o pagamento. Ora, bolas, isso é um direito do fornecedor. Só leva quando pagar. Só contrata depois que pagar. Né? Submete a pagamento tranquilo. C. Condicionar o fornecimento de produto ou serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, limites quantitativos. Vejam que, dependendo da banca, muda o estilo de questão. Aqui é ipsis literis, que é a letra C, é a correta, o que está no inciso 1. Então, é decoreba de artigo, né? Exatamente o que está no inciso 1. Então, letra C correta. Por que a D e a E não são? D, condicionar o fornecimento do produto ou serviço ao consumidor somente após a assinatura? Também. Contrata e depois a gente libera o produto ou serviço direito potestativo do fornecedor. E entregar produto similar ao contratado sem a prévia autorização do consumidor a fim de oferir lucro com a substituição. Óbvio que essa prática não é permitida, mas isso aqui é não cumprimento de oferta, não está lá no inciso 1 do 39 essa situação. Tá? Então, letra C, vejam como cai direitinho, né, da forma como está na legislação, em alguns concursos públicos que são mais decoreba, né? A prova da OAB já é um pouquinho diferente, ela traz um problema para você identificar ali como é que você trabalha a questão. Muito bem, inciso 2. Também é prática abusiva recusar atendimento às demandas dos consumidores na exata medida de suas possibilidades de estoque e ainda de conformidade com usos e costumes. Cumprimento de oferta, gente. Olha, para a Maria eu não vou vender, porque a Maria não quer vender, eu vou vender para a Joana. Não, você não pode recusar atendimento às demandas dos consumidores. Vide, aqui eu transfiro a vocês a racionalidade que nós formalizamos na aula, na qual trabalhamos o princípio da igualdade e a proibição de discriminação dos consumidores. Quando eu digo que é discriminação, eu digo também que pelo inciso 2 é prática abusiva, não pode fazer diferença, nem recusar atendimento às demandas dos consumidores. Na dúvida que o consumidor está sendo vítima disso, denuncie aos órgãos de proteção ao consumidor, a exemplo do PROCON.
E aí eu remeto vocês ao que nós trabalhamos na aula passada, que é o artigo 35 da oferta, né? Que vai dizer que se a oferta não é cumprida, o ofertor não quer vender para aquele consumidor, não quer contratar com aquele consumidor, o que ele pode fazer? Opções do artigo 35. Inclusive, exigir o cumprimento forçado da obrigação por meio de uma obrigação de fazer, ou aceitar outro produto equivalente, ou rescindir o contrato, caso ele já tenha antecipado algum valor, a exemplo das compras pela internet, né? Pagou com Pix e depois vem a empresa dizer, olha, não, contigo nós não contratamos por A, B ou C, né? E aí a gente tem essa possibilidade. Deixa eu ver sobre o que trabalha essa situação. Vamos ver, não lembro sobre o que é essa questão, mas vamos ver se ela está aqui bem colocada nesse momento das nossas lâminas. Eliane trabalha em determinada empresa para a qual uma seguradora apresentou proposta de seguro de vida e acidentes pessoais aos empregados. Eliane preencheu o formulário entregue pela seguradora e dias depois recebeu o comunicado escrito informando, sem motivo justificado, a recusa da seguradora para a contratação por Eliane. Sim, uma situação de discriminação com a Eliane, né? Por que pode contratar com os outros e com a Eliane não pode? Partindo da situação fática narrada à luz da legislação vigente, assinale a alternativa correta. E aí vocês podem se perguntar assim, mas por que só com ela não quiseram contratar? Sei lá, vamos imaginar que ela tenha estado com o nome inscrito no SPC e Serasa anteriormente. Eu digo anteriormente porque se for agora, neste momento, bom, o fato de ter limitação, né, de crédito em virtude da publicização dos bancos negativos de dados é uma situação que gera um direito potestativo ao fornecedor de não contratar, mas aí é por motivo plausível, justificável, né? Vamos imaginar que também tenha negado que Eliane ganha menos que os outros, qualquer que seja o motivo. E aí, como é que fica isso? A. Eliane pode exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos do serviço apresentado, já que a oferta obriga a seguradora e a negativa constitui prática abusiva pela recusa infundada de prestação de serviço. Perfeito, pessoal. Artigo 35, inciso 1, que regula a oferta não cumprida. É a letra A aqui que a gente assinala como a correta. B. Trata-se de hipótese de aplicação da legislação consumerista, mas a despeito das garantias conferidas ao consumidor, como em hipóteses como a narrada ao caso, é facultado a seguradora recusar a contratação antes da assinatura do contrato. Não, né? Não conferindo a um e não aos outros. E outra coisa, a proposta oferta vincula. C. Por se tratar de contrato bilateral, entendido como aquele que gera obrigações para ambas as partes, também chamado de sinalagmático, a seguradora poderia ter se recusado a ser contratada por Eliane nos termos do Código Civil, norma aplicável ao caso, que assegura que a proposta não obriga o proponente. Primeiro, não. Aqui é relação de consumo. Eu não vou para o Código Civil. Eu vou para o CDC, artigo 30 ao 35, que regulam a oferta. Segundo, mesmo que fosse Código Civil, a proposta de contrato vincula o proponente. Está lá no 427 do Código Civil. D. A seguradora não está obrigada a se vincular a Eliane, já que a proposta de seguro e acidentes pessoais dos empregados não configura oferta nos termos do CDC. Não é oferta, é o quê, então? É lógico que é oferta, né, gente? E que vincula, sim. Por isso, letra A. Muito bem! Seguindo aí, e aí eu falo mais desse inciso 13, e a gente encerra este bloco para continuar no próximo. Também é prática abusiva enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto ou fornecer qualquer serviço. Não é propor alguma coisa. Propor pode propor o que quiser. Só, obviamente, até o propor o que quiser, tem limites, né? E os limites, por exemplo, são determinados pela postura desmedida desse fornecedor, quando fica ofertando coisas por celular, ligando, né? Porque aí está atrapalhando o descanso do consumidor ou lhe atrapalhando no trabalho. Tem limites para a publicidade também, né?
Tem limite para essa conduta também. Tem limite até para cobrar dívida, quando o consumidor está devendo. Isso a gente vai falar na aula que trata da cobrança de dívidas. Então, quer dizer, aqui é outra coisa. Eu estou enviei o cartão de crédito, certo? O consumidor recebeu. Não usou ainda, mas daqui a pouco vem uma fatura cobrando anuidade. Como assim? Me envia um serviço que eu não solicitei, ainda me cobra. É óbvio que eu não devo. É diferente se o consumidor usar. Porque se ele pegar o cartão de crédito e usar, aí ele está aceitando aquela proposta, né? Então, súmula 532 é uma súmula importante aqui, que fala exatamente dessa situação, né? É um ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa, como nós vamos ver lá no final da aula, tá, gente? Sobre isso, vamos dar uma olhadinha aqui nesta questão. Então, que trata, vamos ver exatamente do que, eu coloco as questões correlatas aqui no material ao que a gente está vendo, né, o tema que a gente está vendo, mas é bom a gente relembrar, não lembro exatamente do que é essa aqui. Vamos lá, então, temos de novo o exame de ordem. Banco XYZ, com o objetivo de aumentar sua clientela, enviou proposta de abertura de conta corrente com cartão de crédito para diversos estudantes universitários. Ocorre que, por desatenção de um dos encarregados do banco, na entrega das propostas, o conteúdo da proposta encaminhada para a estudante Bruna, de 18 anos, foi furtado. O cartão de crédito foi utilizado indevidamente por terceiros, sendo Bruna surpreendida com boletos e ligações de cobrança por compras que não realizou. Aqui o chamado fato de terceiro, né? O episódio culminou com posterior inclusão do seu nome, SPC e Serasa. Bruna nunca solicitou o envio do cartão ou da proposta de abertura de conta, sequer celebrou contrato com o banco, mas tem dúvidas acerca de eventual direito à indenização. A qualidade de advogado, diante do caso concreto, assinale a correta. A conduta adotada pelo banco é prática abusiva, à luz do CDC, mas como Bruna não é consumidora, haja vista da ausência de vínculo contratual, deverá utilizar as regras do Código Civil para buscar indenização? Não, né, gente? A Bruna não é consumidora por equiparação? Ela nunca contratou diretamente com esse banco, mas lembram dos conceitos de consumidor? Existe um conceito direto, aquele que buscou contratar com o banco, e o indireto, aquele que nunca pensou em contratar, mas foi vítima, de alguma forma, em dois casos, pelas práticas comerciais, e aqui é prática comercial abusiva, prática abusiva, ou pelos acidentes de consumo, os casos lá da responsabilidade por fato. Aqui é um típico caso, né, da consumidora por equiparação, porque ela sofreu aí mais do que prática abusiva, né? Muito mais do que prática abusiva. Ela sofreu acidente de consumo na medida em que ela teve atingido, então é responsabilidade por fato, em que ela teve atingido direito de personalidade, porque se o nome foi inscrito na SPC Serasa, ela teve aqui abalo de crédito, né? E aí o dano moral, inclusive, é em re ipsa, neste caso, né? Que nós temos uma discussão entre a aplicação da categoria consumo por equiparação nas práticas comerciais. Às vezes a gente vai ter só em relação ao acidente de consumo, que é o caso aqui. Então, aqui não posso aceitar como correta a letra A. Letra B. A pessoa exposta a uma prática abusiva, como na hipótese de envio de produto não solicitado, é equiparada a consumidor, logo Bruna pode postular indenização com base no Código do Consumidor. A C. A prática bancária em questão é abusiva segundo o CDC, mas o furto sofrido pelo preposto configura culpa exclusiva de terceiro, excludente da obrigação da instituição financeira de indenizar Bruna. Não pode ser, porque aqui, pela teoria do risco administrativo, essa hipótese da fraude, tendo o banco o dever de cuidar para que isso não aconteça, não exclui o banco de responsabilidade, né? Inclusive, essa aqui é uma noção de fortuito interno, é um risco que faz parte da própria atividade, portanto, ele se responsabiliza sim. D. O envio de produto sem solicitação do consumidor não é expressamente vedado pela lei consumerista, que apenas considera o produto como mera amostra grátis, afastando eventual obrigação do banco XYZ de indenizar Bruna. Pessoal, a letra D também não pode ser, porque a gente viu que isso aqui está previsto
no inciso 3 do artigo 39, está previsto no CDC? Sim. Então, a gente vai entender como correta a letra B. É uma prática abusiva, mas aqui também teve acidente de consumo. Tá? Essa questão, inclusive, poderia ser revista por isso, poderia falar, né, também da responsabilidade por fato, que é o caso que aconteceu aqui, por ter sido inscrito seu nome indevidamente no SPC e Serasa. Colocamos aqui alguns julgados, então, sobre o inciso 3, né, que é esse envio sem solicitação do consumidor de produto ou serviço que é vedado, que é prática abusiva. Deem uma olhada depois, aqui, empréstimo não solicitado, né, para que a gente possa compreender o alcance disso. Né? Mas o que eu posso dizer para vocês, pessoal, é que o artigo 39 e o 51 das cláusulas abusivas também, as hipóteses são muito claras, né? Qualquer um consegue entender que situação é essa. Salvo uma ou outra situação mais técnica, a gente consegue entender do que se trata. Aqui o inciso 4º, eu disse que eu ia falar até o 3º, mas já que eu coloquei a lâmina, a gente finaliza esse bloco com esse inciso, diz que é prática abusiva aquela que ocorre com a conduta do fornecedor que se prevalece da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista idade, saúde, conhecimento, grau de conhecimento, né, de possibilidade de entender aquele conteúdo ou condição social para impingir-lhe seus produtos ou serviços. Então, lembrem do artigo 152 lá do Código Civil, que trata dos defeitos do negócio jurídico como causa de anulabilidade da contratação, a chamada coação moral irresistível, né? E que também é facilitada para ser caracterizada quando a gente tem essas condições de vulnerabilidade. Coloco como exemplo aqui para vocês obesidade em virtude de publicidade infantil de um gênero alimentício, dizendo que é maravilhoso, que é nutritivo, McDonald's, e aí aquele tipo de publicidade incita a criança, né? E aí a gente tem, sim, uma prática abusiva. Tudo que se refere ao estatuto do idoso, à condição do idoso, né, pessoal? Aquela situação, e aí seria cláusula abusiva, né? Mas a ideia é muito correlata às práticas. Cláusula porque o contrato já está firmado, que diz que vai dobrar o preço em virtude do avanço de idade e que a jurisprudência dos tribunais superiores já disse que é totalmente inviável essa cláusula que dobra o preço. Quem pagou, por exemplo, plano de saúde a vida inteira, para que no momento em que tem um problema de uma doença possa receber cobertura, é lógico que as doenças são mais possíveis de acontecer, o meu grau de suscetibilidade é muito maior se eu tenho uma idade avançada. E aí eu não vou ter proteção, porque vai dobrar o preço? Incluir um pouquinho de aumento, ok, mas dobrar o preço inviabiliza. E isso aqui, sim, é uma situação de se prevalecer da fraqueza ou da ignorância do consumidor. Certo, gente? Concluímos o bloco 1 aqui. Espero vocês no bloco 2 para entrarmos no inciso 5º do nosso artigo 39. Até lá!